Graças a Deus. Abre comigo a Bíblia, Mateus capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos falar aqui com vocês sobre os convites existentes na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, ela coloca alguns convites muito significativos para todos nós. Ok, vamos ler juntos então? Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus. Chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago. Suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Pai querido, te louvamos por tua santa palavra e pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração através dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar? Amados, hoje, domingo de Páscoa, celebração da ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus é um evento maravilhoso, sem nenhum precedente na história. A ressurreição, quando se fala em ressurreição, ressurreição de alguém que morreu, visto como morto, perdeu todo o sangue, estava em um túmulo, e pensar que alguém assim voltou à vida, isso é um fato sobrenatural. Mas quando nós falamos em Deus, nós já estamos nos referindo a um ser sobrenatural. Não alguém natural, não alguém como nós, finito e limitado, mas ilimitado. Quando falamos em Deus, falamos do autor da vida, daquele que criou a vida, daquele que dá a vida, daquele que tem poder para tirar a vida, e daquele que tem poder para fazer com que aquele que perdeu a vida a receba de novo. Então, é um Deus que transcende os limites do homem, as nossas limitações. É o Deus que criou o universo. Esse Deus grande, infinito, entregou o Filho dele para morrer em nosso lugar. Mas ele o ressuscitou ao terceiro dia para que a nossa vitória fosse completa. E assim nós tivéssemos um advogado, um intercessor à direita do trono de Deus. A Bíblia diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. A nossa fé não teria sentido. Por quê? Porque quem morre, e mesmo que depois de morto, a sua alma vá ao céu, mas quem morre aqui na terra, não tem voz no céu em favor da terra. Só os vivos têm voz na terra. Jesus
tem voz na terra e voz nos céus e diante de Deus, porque Ele morreu. Ele fez o sacrifício substituto por nós. E Ele está vivo. Saiu da terra vivo e está sentado à direita de Deus. E Ele intercede por nós. Porque Ele está vivo, Ele tem acesso ao que acontece aqui na terra. Agora, todos aqueles que morreram, pode ser a pessoa mais piedosa. Alguém dos discípulos de Jesus, os 12 discípulos, ou alguém da família de Jesus. Sabe, todos esses outros morreram. E, portanto, eles não podem fazer nada por nós aqui na terra. Quem morreu, morreu. E a Bíblia vai dizer que os mortos de nada sabem. Se quem sabe alguém da família, muito bonzinho, morreu, tal, e daí as pessoas às vezes lá no velório dizem, olha, não se preocupe que agora ela está lá no céu, ele está pedindo em teu favor aqui na terra, está olhando para você. Coisa nenhuma, gente, isso não existe. A Bíblia diz que tem um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo homem. Se alguém que morreu e foi ao céu tivesse acesso ao que está acontecendo aqui na terra, o céu não seria céu para essa pessoa. A Bíblia diz que o céu é um lugar onde não tem choro, não tem lágrimas. Se alguém que morreu e visse acontecendo o velório do corpo dela e as pessoas chorando, isso não seria alegria para ela. O céu é céu também, porque não tem tristeza. Mas Jesus está vivo, Ele tem acesso a tudo que acontece aqui na terra. E porque Ele está vivo, a nossa fé não é vã. Então a gente pode ter fé, a gente pode ter confiança. Ele está à direita do trono de Deus, porque Jesus ressuscitou. E nesse fato da ressurreição, quando Jesus ressuscita, Ele reaparece. A história da ressurreição nos faz convites maravilhosos. Maravilhosos. O primeiro convite da ressurreição é para que não se tenha medo. Versículos 4 e 5 diz, os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Daí diz, o anjo disse às mulheres, não tenham medo. E depois Jesus também vai dizer às mulheres, não tenham medo. Uma repetição. Agora, os inimigos de Jesus, os guardas, esses tinham razão para ter medo. O medo era apropriado a eles, pois eles não serviam a Jesus. Quem não está com Cristo, quem não tem Jesus na sua vida, quem não recebeu Jesus na sua vida, tem todas as razões do mundo para ficar com medo. Porque está só espiritualmente falando nesse mundo. Ou melhor, não está com a presença de Jesus. Pode ter outras companhias espirituais que não são as melhores. Aquele que se insurge contra Cristo tem razão para ter medo. Aquele que não está em Cristo tem razão para ter medo. Aquele que não está em Jesus tem razão para ter medo da morte, para ter medo do inferno, para ter medo de um monte de coisa. Mas aquele que está em Jesus, as palavras para aqueles que buscam a Cristo, o convite para aqueles que creem em Jesus, é um convite para que não se tenha medo. Quando as Marias chegaram, domingo de manhã, bem cedinho, no sepulcro de Jesus, conforme o hábito da época, elas iriam rever o corpo. Elas sabiam que tinha uma rocha, uma pedra fechando. Elas até vinham com uma preocupação: quem vai nos revolver a pedra?
E essas mulheres vinham com amor, com carinho. Elas queriam ver o corpo do Salvador delas. Mas quando elas chegam, a pedra havia sido revolvida. Elas encontram um anjo sobre ela. E então, essas mulheres ficam temerosas, ficam com medo. E o que o anjo lhes diz? Não tenham medo. Não tenham medo. Por que elas não teriam que ter medo? Porque Jesus ressuscitou. E então elas recebem instruções desse anjo e elas vão saindo e daí Jesus as encontra. Quando Jesus as encontra, o que Jesus disse a elas? Não tenham medo. Não tenham medo. Alguém disse, eu não contei, que essa expressão não tenha medo, não temas, está na Bíblia por 366 vezes. Essa frase é repetida. Se isso é verdade, tem um não temas para cada dia do ano, inclusive um não temas para o ano bissexto. Não tenha medo, não temas, não temas. Ei, se Jesus ressuscitou, Ele está vivo. A Bíblia diz que Ele está à direita de Deus, intercede por nós. Jesus está vivo e se manifesta nessa terra também na pessoa do Espírito Santo. Onde um está, outro está. Onde um ser da Trindade está, os outros também estão. Portanto, Jesus nos disse, onde estiverem 2 ou 3 no meu nome, eu estou ali, no meio deles. Portanto, não tenham medo. Não tenham medo. A ressurreição é um convite para a gente viver de maneira diferenciada. Quais são os nossos medos? Quais são eles? Será que o medo é o medo de morrer? Gente, eu não estou dizendo que a gente tenha que querer morrer, nada disso. Nada disso. A querer viver é um sinal de saúde emocional. Eu já ouvi gente falar, pois é, estava lá, disse que tem Jesus, mas não queria morrer, ficava lutando, né? Por que não se entregou logo? Sabe, ok, a não ser que não tivesse a segurança da salvação, mas do contrário, querer viver significa saúde emocional. Deus colocou dentro de cada ser humano, o instinto de preservação da vida. E, no mais a mais, Deus não criou o homem para morrer. A morte veio por causa do pecado. Então, se a gente quer viver, isso é bom, isso é saudável. Quando a gente quer morrer, a gente tem que abrir o olho. Porque alguma coisa não está certa. Nós precisamos querer viver. Então, ok, não queremos morrer, mas por outro lado, se a morte acontecer, nós também não precisamos temer. O salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ficar com medo, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Se eu tenho Jesus, não quero morrer, mas eu tenho, e se a morte chegar, eu não preciso temer. Do que mais a gente tem medo? A gente tem medo da crise, de perder um sustento humano. Jesus disse, olhem para os passarinhos, olhem para as flores, o Pai as sustenta, quanto mais a vocês, homens de pouca fé. E Jesus disse, quem tem que se preocupar com isso são os pagãos, os gentios, aqueles que não têm relacionamento comigo.
Mas vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas outras coisas serão acrescentadas a vocês. Jesus não está aqui anunciando uma negligência com as nossas responsabilidades de gestão financeira, de cuidado. Não, a Bíblia está cheia de instruções a respeito disso. Mas Jesus disse que, antes de tudo, é o reino dele que tem que ser buscado. E aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça não precisam ter medo. Porque Jesus disse que as coisas necessárias serão acrescentadas. Medo. Medo do quê? Isso eu ouvi de Heidi Baker, uma missionária lá em Moçambique. E ela houve uma vez que alguns bandidos a cercaram e ameaçaram de morte. E daí esses bandidos disseram: você vai morrer. E daí ela disse: eu já estou morta. Eu já estou morta. Isso tudo deu um susto nos bandidos e eles foram embora. Porque ela já tinha morrido para ela mesma. Tinha morrido para ela mesma. Ela vivia para Deus. Então ela não mentiu, ela disse: eu estou morta. Matar um morto. É isso que as pessoas querem fazer. Mas se nós temos Jesus, não precisamos temer. E daí a Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, façam conhecidas as petições de vocês, pela oração, a súplica e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração de vocês. A paz de Deus vai guardar o coração de vocês do medo. Ansiedade é resultado de medo. Lance a ansiedade. Esteja diante de Deus. Aquilo que tememos, coloquemos diante de Deus, confiemos nele. Não tenhamos medo, não deixemos que o medo nos domine. Se temos em Cristo, estamos em lugar seguro. Se estamos em Cristo, estamos no lugar seguro. Portanto, não tenha medo. É um dos convites da ressurreição. Não temer. Não ter medo. Não ter desespero. E ter esperança. Um convite a ter esperança é o outro convite da ressurreição. Quando as mulheres chegaram, o anjo disse: sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. As mulheres foram ao sepulcro sem nenhuma esperança de ter alegria. Pois a esperança delas era Jesus. E Jesus havia morrido. A esperança da vida delas estava em Cristo. E elas viram o mestre delas pender a cabeça na cruz e morrer, ir para o sepulcro. E já estava no terceiro dia, foi sepultado na sexta, primeiro dia, segundo dia, sábado, terceiro dia, domingo. Sem esperança. Mas quando elas chegam ali para encontrar um morto, esperando um morto, elas contemplam o vivo, o ressurreto, o amado da alma delas ressurreto, tinha ressurgido dos mortos. E diz: como tinha dito. Tudo que Jesus fala, ele cumpre. O anjo estava dizendo para elas: ele não tinha dito que ia ressuscitar? Jesus tinha dito, elas tinham ouvido, mas não tinham crido. Jesus tinha dito, mas elas deixaram, não só elas como todos os outros, que o quadro da morte, que o quadro da tristeza
fizesse com que elas esquecessem das palavras de Jesus e das promessas de Jesus, e então elas perdessem as esperanças. Será que nós perdemos as esperanças em algumas coisas? E a nossa expectativa é somente a pior, como a delas era de encontrar um morto? Será que já se perdeu as esperanças quanto à família, quanto ao casamento, quanto à vida sentimental, emocional, ou saúde, ou ministerial, ou espiritual? Será que alguém já perdeu as esperanças e diz, não, eu não vou mais andar com Jesus, porque tem esses desafios, e acho que não tem esperança para mim, eu já pequei muito, acho que Deus não me perdoa mais. Será que as esperanças foram perdidas? Mas a ressurreição nos convida a ter esperança. A esperança de ter as orações respondidas. Se as nossas orações são baseadas na palavra de Deus e nas promessas da palavra de Deus. Se Ele disse, como Ele tinha dito, se Ele disse, nós devemos esperar que isso vai acontecer. Porque o anjo disse, como tinha dito. Ei, o que Jesus nos disse, Ele vai cumprir. Se Ele diz, Ele cumpre. Às vezes tem gente que quer fazer Jesus cumprir o que Ele não prometeu. Tudo que Ele prometeu está na palavra dEle. E é verdade que a maioria das promessas estão condicionadas a determinadas coisas, a determinados comportamentos, ao nosso modo de viver. Mas o que Ele disse está dito, e o que Ele disse nós podemos confiar. O anjo disse, Ele ressuscitou como tinha dito. Mas assim como elas, talvez as circunstâncias difíceis, as coisas ruins que já vimos acontecer, nos façam esquecer das promessas. E nos deixam sem esperança. Mas eu quero dizer a você, que promessas divinas para a nossa vida, só poderão não acontecer se nós não crermos nelas. Mas se nós nos firmarmos nelas e orarmos a respeito delas, nós temos que ter a esperança, a convicção de que essas coisas vão acontecer. A ressurreição é um convite à esperança, porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo, porque Ele nos ouve. Ressurreição é convite à esperança. Ressurreição. Nos convites da ressurreição, tem um convite para um encontro futuro. Versículo 7 diz, o anjo falando, Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Daí, versículo 10 tem Jesus nesse convite. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Gente, é muito interessante. 2 convites para se crer. 2 convites para se ter esperança. Anjo fazendo, Jesus confirmando. 2 convites para um encontro futuro. Além do convite para se crer, para se ter esperança. Aqui está o convite para um encontro futuro. Ele fala que que os irmãos o veriam na Galileia. Vai, diga aos discípulos, eles vão me ver na Galileia. O anjo tinha dito isso. Vão para a Galileia, lá eles me verão. A ressurreição de Jesus. Ela coloca um convite futuro também para mim e para você. Um convite futuro para todos nós. Não é que nós vamos encontrá-lo na Galileia, como foi esse caso dos discípulos. Mas esse convite futuro
é um convite para nos encontrarmos com Ele na eternidade. Jesus disse que o coração de vocês não fique perturbado. Que vocês creiam em Deus, creiam em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. Mas quando eu vier, eu os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus nos promete um encontro futuro. Ele garantiu que Ele iria voltar. Quando vemos Jesus ressuscitando, comemoramos a ressurreição de Jesus. A ressurreição também está apontando para um encontro futuro. E a Bíblia então nos diz que nós temos que nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Há um encontro futuro, que a Bíblia chama de um casamento. Um casamento. Coloca nós, igreja, como noiva e Jesus como noivo. Um casamento que vai ter a festa das bodas do Cordeiro, do casamento da igreja com Jesus. Jesus, quando falou da ceia, Ele disse, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. A ceia é um convite para se olhar para frente, é um convite para se olhar para esse encontro futuro. Ressurreição, nela estão convites e também o convite para o encontro futuro. Uma noiva não vai para o casamento de calça jeans e camiseta e de tênis. Uma noiva se prepara. E o Espírito Santo tem falado à igreja. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito, ele proclama que Jesus está voltando. Ele proclama que esse casamento está para acontecer. O Espírito proclama. O Espírito age, o Espírito prepara a noiva de Cristo. O Espírito Santo está adornando a noiva, está vestindo a noiva com o seu fruto, com os seus dons, com o caráter de Cristo, com a santidade de Jesus. Jesus está para vir e levar essa noiva. A ressurreição nos fala desse encontro futuro. Último convite que eu quero mencionar. Não estou dizendo que sejam só esses, ok? Talvez haja mais convites aqui. Mas o último convite, que é o convite para testemunhar. Convite do anjo. Jesus reforçando o convite. 2 de novo. E o convite é o convite para testemunhar. Versículo 7. O anjo diz, vão depressa. E digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos. Vão depressa. Sentido de urgência. Versículo 10 diz, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Vão. Esse vão está repetido no texto. Vão. Jesus disse que eles tinham que testemunhar da ressurreição dele. Jesus disse às mulheres que elas tinham que ir contar aos discípulos que ele ressuscitou. O anjo também disse isso. O anjo primeiro disse, Jesus vem e confirma. É boca de 2 testemunhas, então tudo isso é confirmado. O anjo lança o convite, vão e digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos. Sabe o que as mulheres fazem? Elas obedecem. Elas obedecem esse comando de Jesus para que elas vão. E elas vão. E quando elas resolveram obedecer, no caminho da obediência, elas têm mais uma experiência com Jesus. Quando elas obedeceram à voz do ser celestial, do anjo,
vão caminhando, Jesus aparece para elas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente obedece o comando de Jesus em anunciá-lo aos outros, quando a gente obedece essa ordem de Jesus, no caminho da obediência, nós teremos lindas experiências com Jesus. Isso não está na Bíblia, ok? Mas eu acredito que se as mulheres não fossem obedientes e não saíssem para anunciar Jesus, a ressurreição dele, Jesus não teria aparecido para elas. Elas teriam perdido uma experiência rica com Jesus. Ressurreição é o convite para eu e você testemunharmos acerca de Jesus. E Jesus disse que nós precisamos ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus disse: ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. O convite de Jesus é para que a gente anuncie que Ele é Deus, que Ele é Salvador, que Ele é real, que Ele vive. Se nós queremos experimentar mais de Jesus, se queremos ver Jesus no caminho da nossa vida, esse caminho tem que ser o caminho da obediência. E no caminho da obediência, Ele vai, de alguma maneira, aparecer para nós em nossa vida. Não estou dizendo que Ele vai aparecer fisicamente como apareceu as Marias, mas Ele vai aparecer com a ação do Espírito dEle, com a graça dEle, com as bênçãos dEle, com a palavra dEle. E aqueles que obedecem esse convite para ir e anunciar, eu repito, eles experimentarão Jesus na vida deles. Experimentarão Jesus. Jesus apareceu no caminho da obediência, no caminho do anúncio de quem Ele era e de que Ele estava vivo. Foi nesse caminho que Jesus apareceu para essas mulheres. E reforçou o convite: vão e anunciem. Além do crer, do convite para se crer, além do convite para se ter esperança, além do convite para o encontro futuro, existe o quarto convite, que é o convite para testemunhar. E eu e você, diante do fato da ressurreição, nós somos então convidados a anunciar aos outros que Jesus está vivo e ativo. Eu e você temos a responsabilidade de fazer Jesus conhecido aos outros. Jesus disse que eu e você precisamos anunciar esse evangelho a outros. Ei, quem sabe me diga, não, isso é para você que é pastor. Se é pastor, você ganha para isso, então faça isso. Não, Jesus não disse que é só para pastor. Eu estou ganhando para anunciar o evangelho, você também está. A origem do teu dinheiro é outro. Mas se é para analisar essa coisa de pagamento, você também está sendo pago. Talvez pela tua empresa, repartição pública. São só fontes diferentes. Mas se for para analisar quem está ganhando, você também está. E no mais a mais, a gente não tem que anunciar porque está ganhando alguma coisa. A gente tem que anunciar porque, sobretudo, ganhamos a salvação em Jesus Cristo. Então, eu e você somos convidados a anunciar. No livro de Atos, Jesus disse que nós seríamos suas testemunhas. A gente tem falado alguma coisa aqui, também no TCL, é testemunha
Alguns dizem, não vou falar porque o que tal que me faz uma pergunta, eu não sei responder. Você não tem que ter a resposta para todas as perguntas. Estude, busque a Bíblia. E busque sim as respostas. Te motivo a isso. Mas eu quero dizer que você não tem que esperar ter todas as respostas para testemunhar. Sabe o que é testemunhar? É dizer aquilo que Jesus fez na tua vida. E compartilhar com os outros. E convidá-los para que estes também sigam a Jesus. Você pode não conhecer a Bíblia inteira. Mas você pode chegar e dizer a alguém, olha, Jesus mudou a minha vida. Eu entreguei minha vida a Jesus, Ele me deu paz, eu não tinha paz. Hoje eu tenho comunhão com Deus. Olha, Jesus fez isso e aquilo na minha vida. Sabe, eu tinha um determinado vício, eu vim a Jesus e eu fui liberto. Eu tinha uma dificuldade na família, financeira, na saúde. Sabe, Jesus agiu na minha vida. Sabe o que é isso? Isso é testemunhar. E o que aconteceu com você, e você está dizendo que aconteceu com você, é incontestável. Dificilmente alguém vai querer contestar. Se contestar não vai ter base, porque foi você que experimentou. Ele não pode dizer o contrário. Você está ali na frente dele e dizer, aconteceu isso comigo. E é isso que a gente tem que dizer. Esses testemunhos mostram, sabe o quê? Que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo. E a ressurreição de Jesus nos convida a testemunhar. Nós temos sido abençoados, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, o Espírito da graça está aqui. Nesse ambiente tão ungido, tão gostoso, participamos da ceia. Sabe, a gente está indo para o céu. E a gente tem que celebrar isso, tem que valorizar isso. Mas tem uma outra coisa. A gente tem que olhar à volta para aqueles que não estão indo para o céu conosco. E eles são, sim, responsabilidade nossa. Nós temos, sim, a responsabilidade e o anjo colocou sobre as Marias, Jesus colocou sobre as Marias, a responsabilidade de anunciar que Ele está vivo. Essa responsabilidade não está sobre essas duas Marias, mas está também sobre nós. Elas anunciaram aos discípulos, os discípulos continuaram anunciando a outros, e outros anunciaram a outros. E assim foi indo, e alguém um dia anunciou a nós, e para que isso continue, eu e você temos que anunciar a outros. E precisamos alcançar muitas pessoas para Jesus. Nessa manhã de ressurreição, o convite está aqui, para que testemunhemos. Hoje a gente começa esse movimento espiritual de lançar sementes. E você que está aqui, que experimentou a ressurreição de Cristo, que experimenta o Cristo vivo na sua vida, você é convidado a anunciar este Jesus e que Ele está vivo a outros. Daí talvez alguém diga, mas Silas, isso não é tão fácil, não é tão simples assim. Não é tão fácil não. É luta, é batalha. Salvação custou a vida de Jesus. A evangelização envolve desafio. Tem uma batalha espiritual, mas Jesus disse que é para a gente ir. Nesse movimento espiritual de lançar sementes sobre a vida de pessoas com o objetivo de alcançá-las para o Senhor Jesus, sim. Tem um desafio, tem uma luta, tem uma batalha. Mas se nós não fizermos alguma coisa, muitas das pessoas que nos cercam, que poderiam estar no céu, não estarão lá por causa da nossa omissão e da nossa negligência. O Cristo ressurreto nos convida para testemunhar. Que aceitemos os convites da ressurreição
que Jesus nos traz. Que não tenhamos medo. Que possamos encher o nosso coração de esperança. Que nos preparemos para o encontro futuro. E que aceitemos o desafio de testemunhar aos outros.